Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que quero transmitir a você neste momento, ela se encontra no livro Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E assim está escrito: Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Até aqui. É com você mesmo que falo neste momento, e assim me apresento com o único objetivo de exortar a você acerca do chamado divino, de um viver compromissado, conforme assim diz o Senhor, conforme assim determina o Senhor. Para falarmos de Deus, o Deus apresentado no cristianismo, faz-se necessário falarmos conforme o assim diz o Senhor, conforme o próprio Deus nos revela na sua preciosa palavra. Palavra essa que serve para nos aconselhar em relação à forma de vida que devemos assim exercer neste mundo em que vivemos, sendo que é nesta vida terrena que recebemos do Criador a oportunidade para assim efetuarmos a nossa escolha diante da promessa vinda do próprio Deus. Assim ele nos promete uma vida eterna, mas por conta da desobediência humana, por conta do pecado, da mesma forma que o Senhor nos apresenta uma bênção chamada vida eterna, ele nos apresenta também uma maldição de nome morte eterna, cabendo a cada um de nós escolhermos com quem queremos ficar. Se é com o Deus Criador, possuindo assim uma vida eternal, ou se é com o inimigo de Deus, Satanás, possuindo assim futuramente a morte eterna. E assim, com base no assim diz o Senhor, somos orientados a considerarmos a bondade, mas também a severidade do Deus Criador, como registrado em Romanos capítulo 11, versículo 22. Sim, porque ao mesmo tempo que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, também Ele é um Deus severo àqueles que não aproveitam a oportunidade concedida. Assim Deus quer o melhor para cada um de nós. O querer dele é que cada ser humano chegue ao bem maior de nome vida eterna. Todavia, cabe ao ser humano escolher. Sendo Deus cavalheiro, ele nos concede a liberdade de escolha. E, portanto, somos nós quem escolhemos. Com base no texto que eu li, de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Assim é apresentada a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ao entrarmos em contato com o relato bíblico de Apocalipse 17, assim notamos a descrição de uma grande meretriz, uma grande mulher prostituta, sendo
que esta grande mulher apresentada refere-se assim a uma igreja, a um poder religioso que inclusive se apresenta como sendo cristã. Movimento religioso esse cristão que na Idade Média perseguiu santos, verdadeiros cristãos. E que assim também, no decorrer da sua existência, segue na transgressão a mandamentos divinos. E, portanto, se apresenta assim como uma falsa igreja cristã. E, ao mesmo tempo, diante de inúmeros movimentos religiosos que se dizem serem cristãos e que, inclusive, apontam o dedo de crítica a esse movimento maior. Todavia, seguem esse movimento na desobediência daquele que é o mandamento esquecido no meio cristão, que é o quarto mandamento do Decálogo Divino, o lembra-te do dia de sábado para o santificar. E sendo assim esse movimento maior chamado de Babilônia, a Grande, assim também chamado de mãe dessas outras meretrizes, dessas outras mulheres menores do que ela. Então, se ela é mãe, ela tem filhas. Se ela é uma igreja maior, suas filhas são igrejas menores, não tão grande quanto a ela. E dessa forma, juntas trabalham promovendo as chamadas abominações na terra, desagradando assim o nosso Criador. E assim o ser humano, que se apresenta como um sensato, como alguém que possui prudência, juízo, ouve a mensagem do Deus Criador. Sendo que o mesmo Deus Criador, ele faz o pedido, como registrado em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Assim está escrito: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, dos seus castigos. Como mencionei inicialmente, consideremos a bondade de Deus, mas também a severidade. Ele nos apresenta um juízo final, que assim será estabelecido diante de todos. E nesse juízo divino final, o joio será separado do trigo, o salvo do perdido, o justo do injusto. E bem-aventurado aquele ser humano que em vida terrena luta, se esforça por um viver em compromisso com o assim diz o Senhor. Não estou eu aqui para defender esta ou aquela placa de igreja, mas sim para levar até você a verdade do Deus Criador, o Deus que criou céus, terra, mares, fontes de água e tudo o que neles há. E para o seu próprio bem, assim como para o meu mesmo, eu advirto a você: esteja atento, seja vigilante, mediante cada ação sua neste mundo em que vivemos. Pois por meio das nossas obras,
nos apresentamos como servos de Deus ou servos de Satanás. E aquele que nega ao Criador, servindo a quem não deveria servir, assim também será negado por ele, e a severidade do Senhor cairá sobre aquele que age na desobediência. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, louvado seja sempre o teu nome, Santo Deus. Mediante as nossas lutas, os empecilhos enfrentados por nós neste mundo terreno, Pai querido, venha como Deus de amor, um Deus de justiça que Tu és, Pai Santo, e venha nos libertar de todo o mal, Pai querido. Venha promover cura, Senhor Deus, mediante a necessidade de cada um, Pai querido. E assim também neste momento clamo a Ti, Senhor Deus, por cada ser humano que vive neste mundo terreno, Pai amado. Venha promover transformação, libertação na vida de cada um, Senhor Deus. Venha promover em especial a cura espiritual, Senhor Deus, para que assim cada um possa ter um coração e uma mente apegados, ligados a Ti como único Deus existente, ao qual devemos servir na plenitude, Pai amado, e não parcialmente como muitos fazem, Pai querido. Somos falhos, somos pecadores, Pai amado. Por isso mesmo carecemos das misericórdias vindas do Senhor, Pai Santo, Pai Todo-Poderoso. E por isso mesmo humildemente peço em oração, Pai querido, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai querido, pela nossa pequenez, pois somos frágeis, Senhor Deus. Mas com o auxílio vindo do Senhor nos tornamos fortes para lutar e vencer qualquer que seja a investida do inimigo, Pai querido. Abra a mente, Senhor Deus, do ser humano que ainda vive na necessidade, Pai querido, na ignorância, na insensatez, Senhor Deus. Ajuda-nos conforme a necessidade, Pai querido, pois assim queremos alcançar o bem maior que o Senhor promete a cada um de nós, Pai Santo. A vida eterna, Senhor Deus. Assim queremos lograr essa vida perfeita, isenta de todo tipo de mal, Senhor Deus. Para entrar nela, assim entrará apenas aqueles que se comprometem neste mundo terreno por um viver de honra ao Senhor, Pai querido. Não existe honra sem a obediência devida, Pai querido. Muitos ouvem, já chegaram a ouvir a Tua verdade, mas assim movidos por pessoas que acabam induzindo ao caminho do mal, Senhor Deus. Assim se comprometem numa vida de desobediência, maculando a Tua verdade, Senhor Deus, alegrando ao inimigo Satanás e entristecendo ao Senhor, a quem devemos honrar a todo momento, Pai querido, sendo o Senhor merecedor de toda honra, de toda adoração, Pai querido. Infelizmente é o que acontece na grande maioria, Pai querido. Mas assim, por meio dessa oração, clamo ao Senhor, Pai querido, tenha misericórdia de cada forma de vida humana presente neste mundo, Senhor Deus, em especial meus familiares e também amigos, Pai querido. Toque em cada coração, desperte em cada um deles o interesse devido em Te servir na verdade, Senhor Deus, pois na mentira quem é servido é o Teu inimigo e nosso, Pai amado. Perdoa-nos pelos nossos pecados, ó Deus, pois todos nós somos pecadores e carecemos do agir divino. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai querido. Louvado seja sempre o Teu nome, Pai amado. Neste momento eu agradeço a Ti pelo dom da vida, pela saúde física, mental e espiritual, Santo Deus. Pela família, pelos amigos, pelo Deus de maravilhas que Tu és, Pai querido. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, sendo também Deus, e também pelo Deus Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça
e do juízo, Pai amado. Venha nos capacitar, Senhor Deus, venha nos dar o entendimento devido, Pai amado, para assim vivermos mediante a sabedoria vinda do alto, Pai querido, vinda do Senhor, Pai amado. Para assim não vivermos em vão, para assim não vivermos inutilmente nesse mundo vivido, Pai amado. Grato sou a Ti por tudo, Pai amado, e assim oro em nome de Jesus. Amém, meu Deus.